Boa noite. É um prazer para mim muito grande poder falar para vocês algo que eu tenho falado para um monte de gente praticamente no Brasil inteiro. Esse é um tema bastante familiar para mim, esse enfoque de um diagnóstico médico que, entretanto, nossa ideia é esclarecer para vocês do que é que trata exatamente esse assunto. Nossa ideia não é criticar nem massacrar ninguém, mas apenas mostrar o que nós sabemos, o que nós não sabemos e como que nós podemos encarar esse assunto. Então, nós vamos falar sobre isso, afinal, o que seria depressão? Para vocês terem ideia, é um problema muito grande. Nós estamos falando aqui de cifras envolvidas com essa questão da ordem de 20 bilhões de dólares ao ano. 20 bilhões de dólares ao ano em remédios. Mais outro tanto investido em pesquisas. E mais outro tanto de horas gastas em terapia, em tratamentos e outras coisas. Então, é um problema muito grande. Segundo, ele é bem grande porque ele afeta, as estatísticas falam em 20, 25, 30% da população é afetada por esse problema. É muita gente. Se você imaginar 8 bilhões de pessoas no planeta, 30% é um terço da humanidade. E há ainda outros estudos que dizem que todos os seres humanos um dia experimentarão esse quadro. Todo mundo vai acabar tendo um pedaço disso aí na sua vida. E além do que, é um problema grande também, porque ele é bem antigo. Logo no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós já vemos a primeira narrativa da ocorrência disso aí. Quando Caim fica depressivo diante da sua oferta não aceita pelo Senhor. O semblante lhe cai, diz lá a expressão, e outras descrições. Mas o que nós queremos trazer à tona aqui hoje, muita gente defende como uma doença orgânica, física, biológica. É um diagnóstico médico. E se é um diagnóstico médico, a ciência médica, desde a virada do século XX, foi plantada dentro dela que se existe uma doença médica, o indivíduo precisa tomar um remédio químico. E essa é uma ideia que vem há mais de um século, vigindo nas escolas de medicina. Doença igual remédio. Ponto final. Outros negam essa origem, esse enfoque, como se fosse uma doença orgânica, e simplesmente uma questão de pecado. Então, os crentes não teriam esse quadro, ou, se estiverem tendo, estão na condição de pecadores e deveriam ser tratados dessa forma, né? Eu creio que as duas visões estão um pouco distantes da verdade. Vamos ver por quê. Antes de mais nada, queria dizer o seguinte: esta não é uma aula de medicina. Isso aqui é uma palestra para esclarecermos pontos de vista. Se você toma antidepressivo ou conhece alguém da sua família que toma, ou alguém que você conhece do seu trabalho, etc., não leve em consideração essa palestra para ser suficiente para falar, ó, joga fora esse remédio aí que é tudo bobagem. Não faça isso. Se você entender o que eu vou expor aqui e achar que precisaria fazer uma nova avaliação sobre essa medicação, que a pessoa vá conversar com o médico dela. E o que seria esse assunto depressão? Esse assunto depressão, ele é oriundo de várias expressões que nós vemos na nossa cultura cotidiana, assim como nas escrituras. As escrituras tratam de todos esses assuntos aí. Por quê? Porque esses são assuntos pertinentes à vida humana. O ser humano tem tudo isso que está escrito aí. Mas o que será que a ciência define como depressão? O que o médico chama de depressão? E que a sociedade acabou trazendo esse conceito até para dentro da igreja. O que seria isso? Nós temos dois paradigmas que definem essas
essas questões. Tanto o CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, como o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, que é editado pela Associação Americana de Psiquiatria. O DSM, ele começou a ser editado em 1952, hoje nós estamos na 5ª edição dele. E o que essas duas obras falam? Então vamos ver primeiro o CID. O CID, ele coloca lá, se você for no CID lá e ver, depressão. O que caracteriza a depressão? Tem essa lista aqui, ó. Rebaixamento do humor, redução da energia, diminuição da atividade, alteração sem sentir prazer, alteração em sentir prazer, perda do interesse pelas coisas, diminuição da capacidade de concentração, fadiga significativa, alteração do sono e apetite, diminuição da autoestima e autoconfiança e, por fim, culpabilidade e indignidade. Esse estágio final, 10º sintoma aí, seria aqueles casos que caminharam para o pior, chamada depressão grave, onde o indivíduo está à beira de dizer que ele não tem mais por que permanecer entre os vivos, que vai ser o nosso tema da próxima semana, ideação suicida. Então, na próxima semana eu vou falar disso aí. Bom, segundo o CID-10, ele tem essa classificação aí em leve, moderado e grave. Então, leve quem tem 3 a 4 sintomas, moderado quem tem uma meia dúzia ou 7, e grave quem teria todos, tá? Por mais de 2 meses. E que não tenha algo trágico próximo da sua vida, tenha acontecido recentemente, tá? A outra classificação é bem parecida com essa, que é do DSM, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Nesse caso aí, o DSM, ele apresenta 9 sinais e sintomas. Então, seriam humor deprimido na maior parte do dia e sentimentos de vazio interior e tristeza profunda. 2, acentuada diminuição do interesse ou prazer na maioria das atividades. 3, perda ou ganho significativo de peso, mais de 5% no mês. Então, tanto ganhar peso como perder... Muito obrigado. Como perder peso é um indicativo disso aí. Sem estar fazendo dieta, óbvio. Insônia ou hipersônia. Então, perder o sono, diminuir muitas horas de sono por dia, ou dormir, não dormir pelo menos 9, 10 horas por dia. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Vejam que aqui ele introduz um conceito novo que não tem no CID, que é a agitação. Então, algumas pessoas se tornam extremamente agitadas, embora estejam depressivas. Fadiga ou perda da energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva. Capacidade diminuída em pensar ou se concentrar quase todos os dias. E pensamentos recorrentes de morte. Então, nessa classificação aqui, 5 ou mais sintomas recebe o diagnóstico de depressão maior. Menos que 5 seria o que eles chamam de depressão menor. Essa só tem esses 2 diagnósticos no DSM, tá? Existem outras doenças associadas a isso aqui, como o transtorno bipolar e outras formas de depressão mista, que nós não vamos abordar aqui hoje, porque senão seria interminável esse assunto. Mas o que interessa aqui para nós é apenas um detalhe. Eu botei essa lista toda, primeiro, para vocês perceberem como é feito o diagnóstico. Eu não expliquei nenhuma dos sinais e sintomas aqui. Mas eu tenho certeza que vocês compreenderam bem o que eu estava falando, né? E eu sei que só alguns aqui são médicos. A maioria não é. Então, como podemos ver, essas ocorrências, elas são apenas descrições do que o sujeito está tendo. Elas não explicam o que está acontecendo com o sujeito. Se você for num livro de medicina
e lê lá que o indivíduo com febre, tosse produtiva, catarro amarelado, dor no tórax, inapetência, provavelmente ele tem uma pneumonia. E aí o livro vai explicar o que é isso. A bactéria entrou lá no pulmão, bababi, bababá. Há uma explicação. Aqui nós não temos essa ocorrência, nós temos apenas uma descrição. Outra coisa, esse termo depressão ao longo da história, ele vem sendo meio que banalizado. E nós usamos, às vezes, no nosso linguajar comum. Quando você vê um indivíduo meio triste, cabisbaixo, chorando, choroso lá pro canto, acho que o fulano está meio depressivo. Ou ele mesmo vai falar, acho que eu ando meio deprimido. Ou seja, vira um termo meio genérico para tristeza, para outras formas de queda do humor. Embora a lista traga muito mais coisas. Bom, precisamos, antes de continuar, entender duas coisas. Primeiro, qual é a antropologia bíblica? Qual é a antropologia do médico, da medicina? Para a medicina, nós somos monista. Nós temos um corpo físico. Ossos, músculos, artérias, veias, órgãos, etc. Só, mais nada. Qualquer livro de medicina não tem a palavra alma, espírito. Não fala disso. Nem perto passa. É longe. Ou seja, o homem é apenas um macaco que fala. Só. E tem uns macacos que falam mais, né? E tem uns que falam, mas não pensam. Completamente diferentes da antropologia bíblica. Na antropologia bíblica, nós temos duas naturezas. Temos a natureza física, é o homem exterior, aquilo que nós vemos. E temos algo interior em nós, que a Bíblia chama, ela usa vários termos para explicitar. Ela chama de alma, de espírito, de mente, de ser interior, do eu, o self, né? E o termo que ela mais usa, quase 1000 vezes, é o termo coração. Então, quando a Bíblia fala entranhas, coração, ela está falando disso, de alma, de espírito. O corpo veio dos elementos que compõem a terra. E é verdade, nós não temos nenhum elemento físico que não está na terra. Todos estão no nosso corpo. E tem o espírito que Deus nos deu, que é o que fala lá quando Deus constituiu Adão como o primeiro ser humano. Então, essa diferença, ela é enorme, enorme, que nós vamos ver ao longo do que eu vou falar. E outra, a Bíblia e nós crentes não negamos a ciência. Nós não somos contra a ciência. Apenas nós temos que tomar cuidado que coisas denominadas cientificamente provadas não foram ainda devidamente provadas, em primeiro lugar. E algumas coisas que foram provadas, muitas já foram desprovadas depois. Portanto, nós temos que tomar cuidado. Eu acho, e agora é uma opinião extremamente personalista, que inventaram um ótimo cala-boca hoje em dia, que se chama essa expressão cientificamente provado. Você está numa discussão com alguém, você quer encerrar a discussão e ganhar. Você fala, meu amigo, isso aí já foi cientificamente provado. Pronto, acabou a discussão. Porque se foi cientificamente provado, não há mais o que falar. Mesmo que você fale assim, mas na Bíblia... Não, na Bíblia não está em jogo aqui. Não está em jogo. Bom, mas o que a ciência nos ensina sobre esse assunto? Ela nos ensina que nós temos perto entre 80 e 100 bilhões de neurônios no nosso corpo. A maioria deles estão localizados no nosso cérebro, da maioria da população humana. Tá? Tem alguns lugares onde não há essa parte, né?
Mas, voltando ao normal, esses neurônios são as células que compõem tanto o nosso cérebro, como a medula espinal, como os nervos que saem da medula para os membros, levando estímulos para a motricidade e para a sensibilidade, trazendo sensibilidade para o cérebro. Resumidamente é isso. Esses 100 milhões de neurônios não estão conectados, emendados uns com os outros. Como vocês podem ver ali no slide, entre um neurônio e o outro, o neurônio tem aquela porção, aquele rabicho lá que chama axônio, e na ponta do axônio tem um negócio chamado dendrito. E na ponta do dendrito é que está a conexão de um com o outro. Então, nesse desenho que está aí, foi dado um zoom lá na conexão, que é o desenho do meio, onde nós vemos um neurônio próximo do outro, ou seja, um neurônio transmite o estímulo elétrico para o outro sem estar encostado com ele. Ué, e como que o estímulo caminha então? Porque no fim da terminação de um neurônio, tem umas vesículas, que é aquelas bolinhas lá, e dentro da vesícula sináptica, está escrito lá, tem um negócio que chama neurotransmissor. Neurotransmissor é uma substância que, quando chega o estímulo elétrico, ela é liberada na sinapse e estimula o neurônio seguinte. Após estimular o neurônio seguinte, e o estímulo elétrico segue, ou essa substância volta para as vesículas da onde elas saíram, ou parte delas são degradadas ali na fenda sináptica mesmo, tá? Então, que é o terceiro desenho. Então, a seta mostra o impulso nervoso, as vesículas, o neurotransmissor sendo liberado. E o que é o neurotransmissor? Nós temos mais ou menos 200 neurotransmissores. Adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, nicotina, um monte, 200, tá? Os mais conhecidos aqui são a dopamina e a serotonina, né, que o pessoal mais fala, tá? Então, dependendo do neurônio, da via que está envolvida naquele processo, é o neurotransmissor que está lá presente. Então, o neurotransmissor é liberado, estimula o neurônio seguinte e o estímulo vai. Eu vou dar um exemplo aqui de algo, só para vocês entenderem como é que funciona essa coisa de falar de desequilíbrio químico no cérebro. Vamos usar um exemplo bem comum, que eu espero que não ocorra aqui entre nenhum de vocês. O estímulo elétrico vem lá, libera, aqui no caso é a dopamina, o neurotransmissor. Libera a dopamina na terminação, e aí esse paciente está usando cocaína. Aí o que a cocaína faz? Ela é um falso neurotransmissor. Ela entra lá nos receptores e impede que a dopamina volte da onde ela saiu. Ou seja, a dopamina fica mais tempo estimulando o neurônio seguinte. É como se fosse uma chuva de dopamina. Deu para entender isso? Deu? Bom, ninguém está reclamando, deu. E se reclamar, depois vocês conversam com o Dr. Ricardo, aí tem outros aí. Então a cocaína não é que ela aumenta a quantia de dopamina na transmissão, ela impede a recaptação, presta atenção nesse termo, recaptação da dopamina. Cocaína impede a recaptação precoce da dopamina. Com isso, é como se tivesse aumentado a dopamina. E o estímulo lá vira 4 vezes. Ó. A intensidade do estímulo multiplica por 4. Deu para entender bem esse mecanismo, né? Nós vamos falar bastante dele daqui para frente. Bom, e o que se fala para depressão? Que o que tem ocorrendo no cérebro é que diminuiu a quantia de serotonina lá nos neurônios. As pessoas que sofreram esse quadro, elas tiveram esse problema porque a quantia de serotonina que está lá nos neurônios dela está diminuída. Então nós vamos dar um remédio que segura a recaptação da serotonina.
que é o tal do inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Isso é uma das famílias, tem 3 famílias, mas a que mais usa é essa. Eu vou até falar o nome da substância, que é a fluoxetina, tá? Que até alguns chamam de a flor que você tinha, né? A flor que você tinha. É a fluoxetina, na verdade, não é a flor. Bom, então, o neurotransmissor não é que ele é aumentado, é impedida a recaptação dele. Mas os cientistas falaram que aumentava. Que aumentava. E aí, eu vou mostrar só 2 estudos para vocês. Tem vários, eu vou mostrar só 2, que meu intuito aqui não é aniquilar com isso aí. Mas é só para vocês terem uma noção. Tem vários estudos em que foi demonstrado isso que eu acabei de falar, que o inibidor seletivo da recaptação da serotonina interfere no cérebro. Por isso, a depressão é causada por deficiência de serotonina. Foi assim que foi criado esse diagnóstico. Então, a droga foi inventada antes. Aí deram a droga para algumas pessoas para outras coisas. Para outras coisas. E viram que as pessoas tinham um bem-estar melhor. Principalmente aqueles que estavam meio sorumbáticos e tal. Daí falaram, aí, cara. Daí você vai falar, mas da onde que eles tiraram a ideia que isso age lá na serotonina? Do laboratório. Eles fizeram isso in vitro e testaram em animais e disseram que isso está acontecendo também na nossa cabeça. Por quê? Para eles, nós somos igual aos animais. Então, a experiência do macaco, porco e vaca lá, valem para nós. Só que a Bíblia não fala que nós somos igual porco, macaco e vaca. Na minha Bíblia, pelo menos, não fala isso. Fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E não a imagem e semelhança do macaco. Então, essa transferência de conhecimento não deve estar certa. E não está mesmo. Por quê? Porque esse fulano aí, o que ele fez? Isso já em 2018, ó. Ele pegou o maior estudo que teve até hoje. O maior mega estudo. 522 análises, 522 estudos que comprovavam a eficácia. Usando 21 tipos diferentes de antidepressivos, com mais de 100 mil pacientes envolvidos. Olha o tamanho da pesquisa. Quando eles concluíram essa pesquisa, todo mundo soltou rojão, soltaram até luminoso escrito: provamos que o antidepressivo, que a serotonina está envolvida com a depressão. Comemoraram. Aí esse camarada, que é um médico, foi rever a estatística, os cálculos, e falou assim: epa, pera. Não é isso. Vocês estão exagerando. Uma boa parcela dos pacientes melhoraram. E uma boa parcela não melhoraram. E quando você compara isso com placebo, sabe o que é placebo, né? Água com açúcar. Quase que empata. Então, opa, melhora. Mas será que não é devido ao efeito placebo muitas vezes? E nós vamos ver até o final, se der tempo. Antes da meia-noite já termina. Que a esperança é a chave mestra. Se eu devolvo a esperança ao paciente, muita coisa acontece. Outro trabalho. Esse casal, esses 2 indivíduos, provaram que há poucas evidências que comprovem os níveis de serotonina estejam elevados. Aliás, no ano passado, em 2022, ano retrasado, saíram 2 artigos mostrando isso aí de novo. E aí, um jornal aqui do Brasil, se eu não me engano foi a Folha, foi entrevistar um professor da USP, super famoso de psiquiatria, um psiquiatra bastante famoso, Dr. José Galuti Neto. E falaram assim: doutor, e agora? Vamos tirar os antidepressivos do mercado? Vai parar de receitar? Porque esses trabalhos mostraram que eles são inúteis. Não é que eles são inúteis, eles e o
chá de erva de São João é quase a mesma coisa. E aí ele respondeu isso aqui, ó. Essa entrevista tá na internet, você pode ir lá pesquisar, tem o jornal. Eu selecionei uma pergunta só, porque eu achei ela bastante relevante. Olha o conteúdo do que ele fala. Você acha que a revisão que fala é do estudo? O estudo fez uma revisão, né? Ele abre novas portas da área da psiquiatria, e aí ele responde. É um estudo importante porque corrobora com a percepção de muitos psiquiatras que entendem que essa teoria das monaminas são lá os remédios, os neurotransmissores lá, não só serotonina, noradrenalina, dopamina, sempre foi insuficiente para explicar a depressão. Não é um estudo inovador, então eles já sabiam. Ele corrobora uma coisa que a gente já sabia. Não há uma correlação entre os níveis de serotonina e estar ou não deprimido. E por que o senhor continua receitando? O repórter tem que interromper ele aí, né? Mas o repórter tem que ficar educado. Como a gente já sabia disso? Porque quando a gente prescreve o antidepressivo, não dosamos a serotonina antes. O crivo de indicar ou não é baseado no diagnóstico clínico. Ou seja, posso dosar serotonina no indivíduo? Posso, no sangue periférico. E o que adianta isso? Nada. Eu precisaria saber quanto ele tem de serotonina lá no cérebro. Vocês já ouviram falar de alguém que foi no médico e ele propôs fazer um buraco na sua cabeça para ver quanto tem de serotonina lá? Você já ouviu falar disso? Porque não tem como dosar. Outra, mesmo que fosse dosado, como que ele vai saber quanto tinha antes? Porque antes você não tinha depressão, mas apareceu agora. Como é que era antes? Não sei. A gente também sabe que quando você trata doentes com depressão, 30% não respondem. Na verdade, até um pouco mais, tá? Isso já era um elemento que fazia a gente suspeitar-se fortemente desse mecanismo, não explicava todos os casos. Lembre-se, esse camarada é um dos chefes da psiquiatria da USP, tá? Não é o Aldo. Ainda que se busque nas pesquisas científicas o marcador biológico para a depressão, e isso é importante agora, esse marcador ainda não existe. Então não tem exame que mostre que o sujeito está depressivo? Não. Não e não. Já me perguntaram isso um monte de vezes. Que exame que eu faço para saber se eu tenho depressão? Pode fazer qualquer um, porque não vai mostrar. Eu falo que pode fazer qualquer um, porque minha mulher tem laboratório. Eu tenho que sugerir que faça alguma coisa. É lá na rua 7 de setembro, 98B. Esse foi grátis. Isso não quer dizer que a gente não vai descobrir que a doença mental não tem uma base biológica. Agora ele vai tirar o time dele de campo. Quer dizer que a doença mental tem uma origem provavelmente multifatorial e complexa, que nós não sabemos direito. Pode ter até uma causa orgânica? Pode ter. Enxergar a falta de serotonina como causa da depressão é um reducionismo. Então, concluindo, o que nós de verdade sabemos? Não podemos medir o nível de neurotransmissor no cérebro. Quem está falando isso é o meu chefe lá, o Dr. Michael Hemlett, que é um livro que quem se interessa por esse assunto, sugiro que leia esse livro, Descrições e Prescrições. Não podemos medir o nível de neurotransmissor no cérebro. Pesquisas animais são extrapoladas a humanos. Já disse que isso não tem sentido. Animal é animal, nós somos ser humano, é outra história. O uso de medicamento como prova, como foi no caso aqui, o remédio fez o cara melhorar, então o problema era esse. Não prova nada. Pode gerar uma hipótese. Eu posso falar, olha, alguns pacientes, que é o que ele fala agora, e isso é o que nós temos que guardar. Ó. No melhor, podemos dizer que essas drogas modulam neurotransmissão em alguma medida. Isso parece estar associado com a redução dos sintomas em alguns pacientes. Então, tem alguns que vão melhorar? Sim, um monte que vão melhorar.
E por que eles vão melhorar? Não sei. Ah, porque aumentou. Não sei, não tem como medir. Você que está supondo que é isso. O fato é que ele melhorou. Tá? Então eu não estou negando a eficiência do remédio. Eu estou dizendo que nós podemos dizer que ele faz o que ele disse que faz. Por isso que eu não sou radicalmente contra o remédio, tá? Existem situações que eu já enfrentei de indivíduos depressivos que foram ao aconselhamento bíblico e sequer olhavam na minha cara. Olhavam para o chão o tempo todo. E não tinha diálogo nenhum. Algo tinha que devolver esperança para esse paciente. Pode ser um comprimido? Pode. Porque eu fico imaginando, né? O cara totalmente desesperançado. Vai no médico. Chega lá, ele vê uma parede lá cheia de diploma. Fala assim, nossa, esse cara deve saber. Aí aparece aquela figura angelical lá com o manto da sabedoria, que é aquela avental branco, né? E fala, meu amigo, tome esse negócio aqui que você vai ficar bom rapidinho. Ele fica bom. Eu estou lendo um livro que o chefe da APA, da Associação Americana de Psiquiatria, escreveu. Tem um capítulo lá que ele dedica só para o efeito placebo, que é sensacional. O efeito placebo é usado em várias coisas que vocês nem imaginam. Na nossa vida cotidiana é usado o efeito placebo com um monte de coisa, sem nem a gente saber. Bom, mas biblicamente, tem várias pessoas que escrevem sobre depressão. Eu gosto muito, tem vários autores, e recomendo que vocês possam ler qualquer um deles. Ed Welch, Daniel Berger, tem um monte. Esse aqui que eu estou usando, que eu vou usar agora, é o Wayne Mack, que eu acho que é o mais centrado, mais simples de entender e melhor. Se chama Prostrado esse livro, tá? E lá nesse livro, o Wayne Mack divide a depressão em 3 níveis, leve, moderado e grave. E para ele, o nível leve é o que nós chamamos de uma reação inevitável. Algo que todos nós vamos enfrentar. As escrituras nos falam sobre melancolia, abatimento emocional, tristeza. Entretanto, sem perder a esperança. Sofrimento, pesar, desânimo ou frustração deve ser esperado na vida de todo crente em diferentes momentos. Isso vai acontecer. E aí eu quero que um irmão leia Isaías 53:3 e o outro irmão leia Mateus 14, de 10 a 14. Um de cada vez. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem gozo. Foi desprezado e nós não o tínhamos estimado. É claro que essa é uma referência ao Senhor Jesus, né? Bem clara. Lá no Antigo Testamento. Está mostrando que Jesus, da sua forma humana, sentiu esse abatimento, essa tristeza profunda. E sente-se rejeitado, escória do mundo. O outro texto, por favor. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A multidão ficou abalada com a maneira com que João Batista havia sido morto. E aí eles ficaram, puxa, como é que nós vamos lidar com isso agora? Se nós estamos seguindo esse homem aqui, que diz ser filho de Deus, será que nós não vamos ter o mesmo destino que esse camarada? Que proclamou a vinda dele?
Será que nós também não vamos ser decapitados? Mas Jesus os consolou. Então, essas são coisas inevitáveis da nossa vida. Nós vamos nos deparar com isso. Mas não se esqueça disso. O depressivo não deve se esquecer do Salmo 16, verso 11, fala que tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Ou seja, na presença do Senhor, nós conseguimos enfrentar esses padecimentos, essas tristezas que todos nós vamos ter nas nossas vidas, queiramos ou não. No mundo tereis aflição. Nós vamos ter, não está dizendo assim, se acontecer terão. Não, vão ter aflição, ponto final. É parte da condição humana. Nossa alegria nessa terra sempre vai estar misturada com tristeza. Por quê? Porque nós sabemos que nasce um filho é motivo de grande alegria para a família. Mas nós sabemos que doenças vão afetá-lo, problemas relacionais, uma série de coisas pode acontecer com aquela criança que acabou de chegar no mundo. Então a nossa alegria ela anda junto com a nossa tristeza. Mas nós não podemos ficar olhando para o lado da tristeza. Nós temos que olhar o todo e que o Senhor não vai nos abandonar. Desde que não percamos a esperança, mesmo em meio ao sofrimento, haverá alegria, pois nossa esperança estará na volta de Cristo e na ressurreição dos mortos. Nossa alegria tem que estar centrada na nossa salvação, que já aconteceu, e no que vai acontecer conosco. Nós vamos morar com o Senhor. Hoje eu vi um camarada super popular na internet, que tem 10 milhões de seguidores, que fala sobre cristianismo e essas questões emocionais, etc. E ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim, que nós temos que pensar que mesmo num velório lá de um parente nosso, que é muito triste o luto, perder um parente, isso deixa a gente para baixo, ruim. Mas nós temos que pensar que nós vamos para a vida eterna e lá na eternidade encontraremos de novo um parente. Então isso tem que nos alegrar e nos confortar. O parente, você quer ver o pecador lá, eu quero ver a Deus. Se eu vou me encontrar com o parente, glória a Deus. Mas o que eu quero é ver Jesus, como diz aquele hino, né? O John Piper escreveu um livro que eu achei sensacional. Se eu chegasse no céu e não visse Jesus, o que eu faria? O que você faria? Eu iria embora, porque se não está aqui, não é aqui o céu. Não é? Você quer encontrar seus parentes, você quer encontrar Jesus. Não é? Essa é a nossa esperança. Então, essa reação que nós temos, essa tristeza que atinge a todos nós, é que interessa. A reação errada é reconhecer os sentimentos e submeter-se a eles. Não reagir a eles. E a reação correta é você reconhecer os sentimentos sem submissão a eles. E por que as pessoas se submetem? Basicamente por 4 motivos. As pessoas, em geral, são governadas por suas inclinações. O que a Bíblia fala em Romanos? Que a inclinação nossa é carnal. Nós somos inclinados para o pecado. Negligência com a responsabilidade bíblica. Ou seja, nos afastamos das Escrituras. Outro dia mesmo um senhor falou para mim que aconteceu um problema dentro da casa dele, e aí ele ficou muito irado, muito irritado, e aí ele acabou cometendo uma insanidade lá, traiu a esposa dele, e ele acabou se afastando do Senhor por causa disso. Eu falei, para, vamos voltar. Não foi assim. Como não foi assim? O senhor não estava lá? Eu falei, mas não foi assim. Você se afastou do Senhor, por isso você ficou irritado com esse relacionamento, e por isso você fez essa bobagem. Você já estava afastado do Senhor. Por isso você faz coisa errada. Perda da esperança, que é a causa mais comum das depressões. É quando eu enxergo só o ruim, só o copo meio vazio.
e deixa de enxergar a parte que está cheia. Menor satisfação com as coisas do Senhor. Eu quero satisfação nas coisas materiais. Quando as pessoas não conseguem sair desse estágio da depressão leve, ela caminha para o segundo, que é a depressão moderada. E aí já ela acontece por causa de uma reação errada. O foco está nas circunstâncias e nos sentimentos gerados. Choro com facilidade, irritabilidade imediata, longos períodos de tristeza, dificuldade na vida cotidiana. São principalmente relacionamentos mal gerenciados, situações econômicas que eu me enfiei numas enrascadas, decisões que eu me arrependo de ter tomado, por aí vai. Fixação de pensamentos na vida terrena, o espiritual vai para o lado. As promessas e o poder de Deus não são a centralidade da minha vida. E tem vários exemplos aí, nós não vamos ler todas as passagens por problema de tempo, mas Asaf, lá no Salmo 73, ele fica falando, como que pode esses camaradas cheios de dinheiro, arrogantes, o nariz empinado, como é que eles podem ir bem na vida? Eles não conhecem o Senhor, não respeitam ao Senhor, até que chega no verso 16 ele vai falar, opa, não é isso a vida. Não são os bens. É o temor ao Senhor. É a reverência ao Senhor. Esse é o cerne da vida. Jeremias e Lamentações, mesma coisa. E o salmista no Salmo 43, no 42 e no 43, ele vai falar, por que andas abatida minha alma? Só que todos esses personagens e outros que tem nas Escrituras também não chegaram até a perda total da esperança. Eles ainda chamam Deus de Senhor. Mesmo no Salmo 77, no 88, eles ainda clamam ao Senhor, crendo que o Senhor está com eles. E aí vem a terceira fase, que é a depressão severa. E é aqui que nós temos que tomar cuidado. Porque essas pessoas podem, como eu já disse, ser induzidas ao suicídio, porque começam a perder a esperança até na própria vida e totalmente no Senhor. Há uma absoluta desesperança, absoluta. Prostração. O cara fica na cama, trancado, ele não quer sair mais de lá de forma alguma. É uma atitude permanente de grande peso, escuridão que afeta, controla e domina todas as áreas da vida, inclusive a área física. Ele não tem forças para sair dali. Ele não consegue nem comer. Ele esquece da história que ele teve até ali com o Senhor. Ele esquece da família como bênção do Senhor. Ele esquece de tudo. Ele já mergulhou em outras coisas. E nessa fase, nós temos que ter um alerta. Em geral, nessa fase, eu vou falar isso semana que vem outra vez, vocês vão escutar eu semana que vem falando disso. Muitas vezes essas pessoas são submetidas a medicamentos antidepressivos, que é o remédio para isso aí. Entretanto, na bula de todos os antidepressivos está escrito, cuidado que esse medicamento induz ao suicídio. Pode induzir, né? Então, aí que temos que ter mais vigilância com esses indivíduos, né? Vejam aqui, nessa passagem de 2 Coríntios, é uma definição invertida. Paulo fala assim, ó, aqui é o verso 8 e o 9 estão emendados, tá? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Qual a definição de tristeza severa? Contrário disso. Permite que as atribulações levem à angústia. As situações recorrentes causam desânimo. Ele se sente absolutamente perdido, não há quem o acuda. Não vê luz no fim do túnel. E quando vê, até acha que é um trem vindo no contrário, né, para matá-lo. Sem ajuda externa, acredita no abandono de Deus. Diz crer no senhorio e poder do Senhor, mas de fato não confia. Como que a gente sabe bem objetivamente disso? Essas pessoas param imediatamente de ir à igreja. Por isso, quando você não vê o irmãozinho lá na igreja, 2, 3, 4 semanas, liga para ele.
Se possível, vá até ele. Fulano, o que aconteceu? Sei lá o que aconteceu. Pode ter acontecido nada, né? Mas nós não sabemos. Sente opressão e abandono social. Ninguém quer saber de mim. É o Jó lá, né? É o Jó. Estou completamente abandonado. Nem Deus me responde. Sente-se mais que derrubado. É uma pessoa esmagada, arrasada. Exatamente o contrário do que o Paulo falou lá. Bom, juntando tudo então. Depressão inclui e afeta todos os aspectos da vida da pessoa. O corpo, as emoções, o comportamento, o intelecto, a cognição, a teologia e a história. A pessoa que não tem como prática reagir de forma bíblica aos problemas da vida desenvolve padrões destrutivos que se perpetuam, ampliam, intensificam pequenos problemas. Então, não começa com uma grande desgraça. Às vezes, sim, mas não é o mais comum. O mais comum são pequenas portas que foram batidas na minha cara, pequenas respostas de atravessado que eu escutei, alguns nãos quando eu esperava o sim, algumas decepções com pessoas que eu dava muita importância. Primeiro passo para a resolução dos problemas, e isso é uma coisa que nós, crentes, precisamos aprender, porque nós somos chamados a cuidarmos uns dos outros, é ver precisamente como é que começou aquilo. Precisamente. E não é raro você se surpreender que a pessoa, ao final, fala assim, eu dei um passo errado. Eu fiz realmente uma coisa que desagradou o Senhor. Para entender melhor como a depressão é uma síndrome ou um construto social, basta olhar para o processo diagnóstico. Para diagnosticar a depressão não é necessário nem treinamento médico. Vocês mesmos viram a lista. É só cumprir aquela lista. Conhecimento de biologia e muito pouca familiaridade com o DSM-5. Esse camarada aqui é o cara que eu falei que estou lendo o livro. É esse livro ali, Voltando ao Normal. É um livro de umas 350 páginas. Ele é muito bom. Muito bom. Ele assume todas as coisas terríveis que a medicina já fez. E uma das frases que tem no livro é essa aqui. Vimos o DSM-4, quarta edição, foi quando ele foi o presidente do DSM. Como um guia, não uma bíblia. Que fala assim, o DSM é a bíblia da psiquiatria. Não, é um guia. É uma coleção de construtos. Vejam, lá no DSM, presta atenção para isso que eu vou falar agora, que é fundamental. No meio do século XIX, um fisiologista, médico fisiologista, pesquisador alemão, Virchow, ele fez um enunciado que vale até hoje. Ele disse o seguinte, toda patologia, doença, começa em nível celular. A célula fica doente. 1, 2, 3, 200, 1000. E depois afeta a funcionalidade dos órgãos. Do rim, pulmão, baço, fígado, coração, cérebro. Toda doença começa com uma alteração celular. E aí ele descreve basicamente as alterações. Nós temos meia dúzia de alterações que podem ocorrer numa célula para deixá-la doente, tá? Não vamos entrar nisso aí. Ou seja, doença igual célula alterada. No caso dos diagnósticos de transtornos mentais, qual célula que está alterada? Qual? Não tem. Então nós não podemos chamá-los de doença mental. Doença mental é uma heresia. Por isso mesmo que esses caras muito espertos mudaram. Você vai ler o DSM, eu tenho 2 edições do DSM. Uma que saiu até recente, que é a 5ª edição, TR, que é o texto revisado. Eles mudaram para transtorno. Transtorno depressivo maior. Então não é mais uma doença, é um transtorno, porque transtorna o sujeito. Ah, então não estamos falando mais de doença. Se não estamos falando mais de doença, por que vamos falar de remédios, então? É uma questão que precisa ser levantada. Eu não estou dizendo que é para fazer isso, tá? Lembre-se do disclaimer que eu fiz lá no começo.
Então, diagnósticos temporariamente úteis, não um catálogo de doenças reais, porque ele sabe que não dá para falar que é doença, né? ênfase acrescentada. A tristeza não deve ser sinônimo de doença. Não há diagnóstico para cada desapontamento, uma pílula para cada problema. As dificuldades da vida, divórcio, doença, perda de emprego, problemas financeiros, conflitos interpessoais, não podem ser legislados. E nossas reações naturais a ela, a tristeza, insatisfação e desânimo, tristeza, insatisfação e desânimo, é a tríada da depressão. Não devem ser medicalizadas como desordem mental ou tratadas como uma pílula. Quem está falando isso? O chefe do negócio. Sou eu. Esse aqui é um outro psiquiatra, só que esse tem outra visão da psiquiatria, tá? Ele também não é crente. Ele fala assim, é um erro ver sentimentos deprimidos, ou mesmo sentimentos severamente deprimidos, como uma doença. A depressão, lembre-se, é uma resposta emocional à vida. É um sentimento de infelicidade, um tipo particular de infelicidade que envolve autoculpa e culpa impotentes. Um sentimento de infelicidade não merecedora e a perda de interesse pela vida. Nós vamos terminar antes das 11. Melhorou já. Vamos lá. Bom, quais seriam então 3 causas bíblicas para a depressão? Recusa em tratar o pecado e a culpa, não saber lidar com o acontecimento penoso e ter padrões ou valores não bíblicos, tá? Nós vamos ver cada um dos 3 esqueminhas para explicar os 3. Recusa em tratar o pecado e a culpa. Então, é uma escada descendente. O sujeito vai descendo a escada. Ele começa o pecado, a falha ou a desobediência. Em seguida, ele não sabe lidar com isso. Vem as acusações da consciência ou de outras pessoas, mostrando que ele errou. E aí começa o que nele? Sentimento de culpa. E ele fica numa tensão, né? Em seguida, vem a demora em se arrepender de verdade. Mais culpa e mais tensão. E aí ele caminha para depressão, desespero e desolação. Então, pecados não confessados, dos quais eu não soube administrar, pode me levar a esse quadro? Sim. O outro, recusa em tratar o pecado e a culpa. Então, os nossos padrões pessoais, as nossas convicções vêm da onde? Vêm do lar, da escola, da sociedade e da Bíblia. Então, as coisas que a gente acredita serem verdadeiras vêm do que nos ensinaram, nossos pais e outros, e também do que a Bíblia nos ensina. Quando eu violo esses padrões, vem a culpa. Se essa violação fica continuada, sensação de culpa aumentada. O outro ponto, não consegue lidar com um acontecimento penoso. Então ele, situação difícil, começa a ter autocomiseração, começa a se irritar com todo mundo, irado, amargurado, e vai para a lata do lixo do desespero. E aí ele se sente um lixo mesmo. E por fim, padrões e valores não bíblicos passam a assumir a vida da Nós não vamos ler esse texto de 1 Romanos, do verso 21, capítulo 1, do verso 21 ao 32. Mas lá, resumidamente, fala que os homens trocaram a glória de Deus por outras coisas, por imagens de répteis, trocaram a maneira de fazer relação sexual, trocaram a glória de Deus por outras coisas, e Deus os condenará. Então, a glória de Deus foi trocada, a verdade por mentira, pensamentos e atitudes, convicções ímpias, que leva ao desencorajamento, desespero, engano, assassinato, contenda. O próprio Deus é trocado por ídolos, que são imagens, culto de adoração a Deus por coisas outras, as motivações do culto são trocadas, os desejos, valores mundanos, levando à decepção, porque aquele ídolo que você cultua, ele não entrega para você aquilo que ele disse que entregaria. Por exemplo, dinheiro.
Pessoas que cultuam o dinheiro como seu Deus. Parece que ele vai dar tudo que satisfaz seu coração, mas é mentira. Eu li uma notícia essa semana que o Elon Musk, ele vai ser, daqui 1 ano e meio, o primeiro ser humano trilionário da história. No século XX, o primeiro bilionário da história foi o Rockefeller. Depois surgiram outros. E agora no século XXI, então no século XIX teve um milionário, no XX teve um bilionário, e agora no XXI vai ter um trilionário, depois vão aparecer outros. Pode ser um de vocês aí. Você imagina você ter 1 trilhão de qualquer coisa, de reais, de ien, de patacas, não seja lá o que for. É muita coisa. 1 trilhão de marmitas, já pensou? Outra coisa que foi trocada foi por imagens. Deus, glória de Deus foi trocada por imagens criadas. Então a obediência foi trocada pela impiedade. Ímpios não temem ao Senhor. E aí vem o quê? Depressão, arrogância, malícia, desobediência aos pais, sem afeição natural, toda aquela listinha que está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Bom, então, a depressão e a loucura, a Bíblia chama de loucura várias vezes. Tem várias vezes esse termo na Bíblia, loucura. Aliás, é de lá que é tirado o termo louco. O que é loucura na Bíblia? Loucura na Bíblia é você estar enganado, achar que as outras coisas fora Deus são verdadeiras. A verdade está em outro lugar. Isso é o que a Bíblia chama de louco. Você achar que uma outra coisa é verdadeira e não o que Deus disse que é verdade. São inerentes à condição humana, como antes percebido. Ou essas mentalidades, emoções e comportamentos humanos comuns são uma normalidade ou uma doença a ser tratada no campo da medicina. Então, o que eu queria concluir aqui para vocês, e nós vamos conseguir encerrar daqui a pouquinho, é o seguinte: pode ser que aconteçam coisas no nosso cérebro que afetem a nossa alma? Sim, com certeza. Com certeza. Aliás, não só no nosso cérebro. Tem uma série de coisas que acontecem no nosso corpo, que afetam a nossa alma. Por exemplo, quando você dá uma topada com o dedão seu e vira uma flor assim, você começa a cantar Glorioso És Tu? Quem começa, ergue a mão. Não começa, né? Por quê? Porque a sua alma, nessa hora, não tem nenhuma vontade de glorificar o Senhor. Né? Quando você está com uma artrose que dói todas as juntas, todo dia, o dia inteiro, você também não tem vontade de ser simpático, agradável. Mas é pecaminosa essa reação que você tem de ficar amargo, ranzinza? É porque você não está com a dor que eu estou tendo. Pois é. Mas Deus disse que nós teríamos aflições. E para ter bom ânimo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pô, mas até dor na junta o dia inteiro. Quando fala todas as coisas lá na Bíblia, é 100%, né? Certo? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não estou vendo onde que é boa, perfeita e agradável. Não tem sentido nessa dor. Talvez tenha. Talvez tenha. Então, o nosso espírito, nosso coração, é influenciado pelo físico? Sim. E o contrário? Também é verdade. Quando eu tenho um coração amargurado, indisposto a perdoar, irado, o que eu vou ganhar? Úlcera, pressão alta, infarto, câncer. É isso que eu vou ganhar. Então
Espírito influenciando o corpo. Aí você vai falar assim, então dá para entender a depressão lá. É alguma coisa que junta o cérebro com a alma. Sim, concordo. E como que é essa coisa? Não sabemos. Como que é essa interface corpo-mente? Mente aqui eu estou chamando de espírito, tá? Não o aspecto mental lá do psiquiatria. Cérebro faz parte do corpo, tá? Nós não sabemos. O que nós sabemos, biblicamente falando, que nós somos pessoas, holisticamente falando, de corpo e alma. Não há uma separação entre corpo e alma. Que, aliás, é uma coisa dificílima de explicar também, porque nós morremos e o corpo vai para a terra e o espírito volta a Deus que o deu. Embora iremos receber outro corpo, mas não sabemos, não entendemos direito como se dá essa separação, porque o corpo e a alma não se separam. Esse é a tal da antropologia, que eu falei lá no começo. Então, esse é outro ponto. E para encerrando mesmo agora, que vocês já estão cansados, eu quero falar aqui, mostrar para vocês, eu não vou explicar, porque é uma lista muito grande de quadros de doenças físicas que abatem o sujeito, produzindo um quadro depressivo mesmo. Parece que a pessoa está, inclusive, com depressão. E, às vezes, até pode confundir os médicos. Acharam que o sujeito está depressivo e ele está com um diagnóstico. Por exemplo, doenças do cérebro, do sistema nervoso central, doença de Parkinson, um derrame, seja isquêmico ou hemorrágico, epilepsia, esclerose múltipla, doença de Alzheimer, infecções, como, por exemplo, o herpes neurológico, tumores da região frontal, narcolepsia, que é aquela doença que o sujeito dorme em qualquer lugar. Doença de Wilson, não é a doença do sujeito que chama Wilson, tá? Doença de Wilson é uma doença que o sujeito tem problema no metabolismo do cobre. Doenças endócrinas, tanto o hiper como o hipotiroidismo, o hiperparatiroidismo, doença de Cushing e de Addison, doenças da suprarrenal, síndrome pré-menstrual, que as mulheres sabem bem, hiperaldosteronismo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, artrite temporal, deficiência de ácido fólico, de vitamina B3, de vitamina C, de vitamina B12. E outros quadros com doenças infecciosas virais, bacterianas, algumas, por exemplo, meningite bacteriana pode dar quadro desse. Depressão pós-parto, hepatite, insuficiência cardíaca, doença renal, anormalidades com sódio, potássio, cálcio e, por fim, a AIDS. Eu não coloquei aí de propósito o uso de drogas ilícitas, que também é uma suspeita, tá? Enfim, depressão, nós temos que entender isso, é um desajuste na esperança. Essa é a definição da depressão. Então, ainda que alguns pacientes acabem recorrendo aos medicamentos, e eu não critico quem faz isso, só critico quando faz isso logo como primeira escolha. Nem conversou com o paciente mais que 10 minutos já passa uma receita. Isso não é correto. Mas eu acho que tem um lugar para usar a medicação, tá? De um jeito certo e por um tempo certo. Mas o que nós precisamos é devolver a esperança a essas pessoas. E aqui eu encerro orando com vocês. Queria que vocês ficassem em pé para nós orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. O Senhor tem controle absoluto sobre as coisas da nossa vida, da nossa existência. O Senhor colocou em nós o teu Santo Espírito para nos guiar. E eu quero clamar em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos interesse em conhecer as coisas do teu reino, mesmo essas coisas ruins que acontecem com cada um de nós. Para que saibamos, Pai, que a nossa esperança está no que Jesus fez na cruz e naquilo para onde Ele está nos levando, que é viver ao teu lado a vida eterna.
Obrigado por esse tempo precioso aqui com os irmãos, que eles possam meditar nessas coisas e buscar conhecer mais, e outros diagnósticos também. E cuidar principalmente daqueles que estão sofrendo com isso. Esse é um quadro de sofrimento que traz dor, dúvida, peso para a vida das pessoas. Precisamos cuidar delas. Nos dá essa coragem e essa sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém.